Oi, Drameira, vamos pra indicação de hoje. A gente tá falando de melodrama. E esse é um que eu sei que não é todo mundo que considera. Porém, amiga, fala de cura, fala de dor, fala de perda e fala sobre os significados e as camadas de tudo isso. E eu sei que muita gente divide entre conteúdos de cura e conteúdos de fato melodramáticos, mas eu considero o Hotel Del Luna, que é a indicação de hoje, um conteúdo melodramático, sim. E vem que eu vou te indicar, porque pode ter certeza que esse precisa entrar na sua lista. Eu sou um pouco suspeita a falar, porque eu costumo gostar muito de conteúdo que fala sobre a passagem para outro mundo. Se é que vocês me entendem. Ela mesma, a fatídica morte. Ah, por quê? Eu acho que todo mundo que acredita em Deus, ou que é cristão, ou que já foi cristão, ou inúmeras outras religiões, na verdade, tem essa coisa, sabe? Todo mundo que é meio sensitivo também. Porque na minha família tem muita gente que é meio. Tem muita gente que é meio sensitiva, eu inclusive. E todos gostam muito de conteúdos assim. Talvez a gente que seja esquisito. Mas, entendeu? Talvez seja isso. Mas eu, de fato, gosto muito de conteúdos assim. Eu vou tentar não pesar o clima no resto. Mas é impossível falando de melodrama. Ah, tudo bem, né? Confia em mim. Confia em mim. Eu confesso que eu tinha pouquíssimo, nenhum spoiler de Hotel da Luna. Papo de que eu tinha visto, sei lá, uns 4 edits de coisas salteadas. Então, eu nunca fazia conexão de nada com coisa nenhuma. Eu tinha visto, eu sabia que tinha uma árvore, que tinha um hotel, por causa do nome, Hotel da Luna. Eu sabia que era Yu, e eu conheço o ator. Eu gosto muito desse ator, inclusive ele está no exército, né? Ainda, se não me engano, acho que sai esse ano. Então, eu não sabia nada. E eu confesso pra você que, tal qual Tomorrow, tal qual muitas séries criminais que são contadas, né? Ou séries médicas também acontece muito isso, que são contadas histórias isoladas por episódio. A gente tem a história linear lá, toda a linha de história, com os nossos personagens principais e os coadjuvantes, e intercalados a eles, temos outras histórias que fazem aqueles personagens de algumas histórias fazerem parte do núcleo principal, e outros que realmente a gente só tem a apresentação naquele dia, ou dois dias antes, né? Dois episódios antes e acaba. E eu confesso que eu gosto muito de história assim, gente. Muito. As minhas séries favoritas da vida, assim, fora dorama, tô falando nada asiático, séries da vida. Scandal, How to Get Away with Murder, sei lá, The Good Doctor, eu gosto bastante. Não é minha série favorita, mas eu gosto bastante. Todas, gente, 911, CSI, tudo que eu gosto de ver assim, FBI, todas são histórias exatamente assim. A gente tem os personagens e tem a galera que aparece. E aqui não é diferente. Eu não fazia ideia. Porém, aqui faz todo o sentido, porque você consegue primeiro sofrer, porque quase todo episódio você, mesmo que você não chore, eu acho que essa não é aquela série que vai te desidratar. Eu assisti uns bons 10 episódios sem derramar uma lágrima, sabe? Não um atrás do outro, sabe? Episódios sensíveis tem alguns, assim. Mas assim, chega uma hora que fica um pouco mais difícil de não chorar. Fica um pouco mais difícil de não chorar. Mas eu acho que a história é muito boa. É muito boa, sabe? Eu acho que antes da Netflix ter feito a proeza de dublar, muitas pessoas não teriam visto. Eu já tinha começado a ver. Quando eu comecei a ver, eu vi a dublado. Tá na minha lista há muito tempo, mas eu vou botando outras coisas na frente e não tinha conseguido assistir. Ano passado eu comecei a ver, aí eu vi metade do primeiro episódio e estreou várias séries que eu queria ver e eu virei BLzeira. Aí eu comecei a consumir muito BL. Eu passei os últimos 3 meses do ano basicamente vendo BL e os lançamentos que eu já estavam na minha lista, que eu já tinha visto alguma coisa que eu tava doida pra assistir. Eu não assisti nenhum dorama antigo no final do ano passado, pra vocês terem uma noção. Então eu deixei de lado e aí, quando eu voltei a ver agora, em janeiro, tava dublado. Aí a Lu quis ver comigo, ela começou a gostar, e aí assistimos dublado, mas as vozes estão bem incríveis, porque a voz da Yu, por exemplo, é a mesma pessoa que dublou ela em Se a Vida Lhe Der Tangerinas, e aquela voz é bem legal, sabe? Eu sinto que encaixa muito bem com ela. A voz do Prota é muito bonita mesmo. Então, assim, eu gostei, não teve nenhuma voz que me incomodou. Os personagens mais engraçadinhos têm uma voz, assim, gostosa, sabe? As piadas encaixam bem. A dublagem foi muito inteligente em transformar muitas piadas. Eu sempre elogio isso. Eu acho que a Netflix tem esse feeling muito legal de transformar as piadas. Então, tem piadas sobre carnaval, eles falam sobre algumas situações cotidianas, assim, aí eles usam frases de efeito brasileiras, sabe? Ou ditos populares bem brasileiros. Então é muito legal mesmo. Eu sempre elogio porque eu acho isso muito incrível quando o streaming se preocupa com essas coisas e encaixar essas situações. Eu assisti recente uma série chinesa acho que Ikiai, alguma coisa assim, aquele verdinho, e eles fizeram exatamente isso. Gente, ficou perfeito, ficou muito bom, porque faz a gente querer rir, porque a piada faz sentido pra gente, sabe? Eu acho que tem alguns streams que traduzem e a gente fica assim, a piada não faz o menor sentido. A Prime Video tem essa mania. E aí a piada não casa, sabe? Isso é meio irritante.
Mas aqui, toda a história é muito legal e os personagens são muito interessantes porque todos os personagens têm muitas camadas. Então a gente tem aqui a história que é contada, a principal, é a história do hotel, tá? A pousada de Luna. E ela é uma pousada que foi feita através das raízes de uma árvore. Porque a árvore tem uma conexão com a nossa prota, que é feita pela Yu. E não vou falar muito da árvore, tá? Porque eu acho que entender a história da árvore, episódio após episódio, você tendo um pouquinho sobre a árvore, um pouquinho sobre as promessas, um pouquinho sobre o que de fato é aquele simbolismo, né, da árvore, é muito, gente, muito interessante. Eu achei, assim, realmente poético. Eu acho que tá aí, é uma série poética. Eu acho muito legal como eles traduziram essa passagem para outro plano, sabe? O carro tem aquela plaquinha, né, rumo ao paraíso, mas assim, é um outro plano, sabe? Fica meio que aberto para sua própria interpretação. E eu acho que não só isso, mas muitas coisas são muito poéticas. O amor, a dor, a perda, a vida, a escolha, sabe? Escolhas são basicamente o maior amparo de toda a série, tá? As suas escolhas te tornam quem você é e principalmente... E a gente tem aqui essa história, a gente é apresentado a nossa prota que, de início, tem a responsabilidade de se tornar meio que a diretora, sabe? A chefa ali, a dona do hotel. Uma entidade, sabe? Que na verdade são algumas, mas a gente demora um pouco pra entender e descobrir. Algumas entidades existem, algumas entidades. Tá, mas afinal de contas, o que a pousada recebe? Fantasma. Fantasma. Não tem muito o que encurtar, né, amiga? Recebe fantasma. Tá, Mari, esse é o maior foco? O plano de fundo é essa passagem, lidar com a passagem. Só que o jeito que o Prota é inserido a história é na infância. E eu acho que dá mais uma camada a tudo isso. Tem basicamente umas regras, são pouquíssimas, mas umas ideias sobre como é fazer ou ajudar as pessoas a fazerem a passagem. E uma delas é que, de fato, eles supram as necessidades das pessoas. Então, sei lá, um exemplo, tem um personagem que ele nem tem fala, mas que ficou grudado na minha cabeça, que é um alpinista, acho que é alpinista que chama, né, a pessoa que sobe um negócio assim, montanha, e ele morreu congelado. E aí eles trazem toneladas de lenha, assim, queimam toneladas de lenha pra ele ficar aquecido, pra ele fazer a passagem, mas ele fazer quentinho, sabe? Porque ele ainda tá tremendo quando ele chega no hotel. E é literalmente assim, sabe? O espírito da pessoa acha o hotel, consegue encontrar e eles ajudam a pessoa a fazer a passagem. Tem inúmeros casos, tem a menina que morreu com fome, e aí eles dão toneladas e toneladas de comida, e ela come com a mão, assim, super aflitivo, sabe? A menina que não enxergava, e eles ajudam ela a entender que agora ela pode ver. Tudo tem camadas, gente. Todos os episódios têm camadas e fazem a gente querer entender, querer conhecer a história. Mortes acidentais, tem acho que é um assassino desses que mata várias pessoas, eu esqueci o nome agora. E, ai, gente, todas as histórias têm a sua interessância. Todas. Eu acho que algumas das minhas favoritas foram tanto da noiva, que eu acho que é a história com o maior plot twist, é a história da noiva. Porque eu acho que, assim, tem várias histórias que tem, sabe, um revés. Mas acho que plot twist mesmo é a história da noiva. Eu fiquei, assim, quando eu entendi, acabou o episódio. Que nos últimos instantes, se você não prestar atenção numas falas, assim, que a mãe do cara tem, numa situação, num acontecimento, você fica... menina babado. E todas as histórias, mas eu gosto também da história do pedido de casamento, que ia rolar lá no hotel e acaba não rolando no hotel, é pra rolar em outro lugar. Eu acho que aquela despedida foi a despedida que me abalou as estruturas, tá? Eu tava bem boa, bem tranquila, tava lidando com os episódios, mas esse episódio, a menina me desconfigurou inteira. Nossa senhora! Não, mexeu com a minha cabeça de verdade, eu fiquei bem tristinha, E aí, sei lá, eu acho que a série é muito interessante. Ver que o menino, né, como eu falei, tem regras. Você tem que ser criado e tem que ter bom coração pra você se tornar o gerente do hotel, que é um humano. Por que um humano? Porque o hotel é registrado, eles precisam de um terreno pra esse hotel, né, se moldar ali. Porque toda noite de lua cheia ele aparece, e não só pra morte, mas pra todo mundo ver, pra pessoas normais e tal. Se você não é sensitivo, né, porque pra você trabalhar no hotel, você, além de ser humano, você precisa ser sensitivo. Ou ela abre os seus olhos e ouvidos para os fantasmas. E se você é da igreja, você já ouviu isso. Eu acho que na Umbanda também. Você já ouviu que existe, de fato, pessoas que escutam e veem, né? Então, assim, se você é sensitivo, você sabe que rola, menino. Porque eu ouço umas coisas assim que às vezes eu fico apavorada.
Quando eu era criança, eu via muito. Hoje em dia eu não vejo tanto. E eu ouvia muito. Hoje em dia, na vida adulta, eu ainda escuto bastante coisa que me deixa um pouco assustada. E pior é você saber que você ouviu e as pessoas que estavam ao teu redor não ouviu. Aí você fica com os olhos desse tamanho que as pessoas não entendem. É bem irritante. Mas na minha família tem muita gente, muita gente, mas muita gente que é assim, tudo encalacrado. A gente é tudo encalacrado. E quando a gente vê todo mundo junto, aí quando a gente ouve todo mundo junto, que nós fica pelo menos tem apoio pra estar apavorado junto, né, babado? Então, quando ela, tipo assim, ela precisa, né, de um novo representante ali legal pro hotel, ela encontra uma pessoa assim. E já passaram vários lá no hotel. Só que esse em específico rola toda uma situação com o pai dele no hotel. E ela fala, tá bom, eu te devolvo pro mundo humano, porque não pode ficar muito tempo lá. Se você viu, viva, a vida é uma festa. Você sabe disso, que não pode. Gente viva não pode ficar brincando no plano espiritual, que senão morre. E aí o que acontece? Ele volta, mas ela fala, você vai criar o seu filho, você vai criar ele bem, eu vou financiar o menino. E ela literalmente sustenta o menino. E depois de 20 anos, ele vai vir trabalhar pra mim. E ela vai buscar ele. Ela vai. E não, ela não é a morte. Ela é literalmente uma pessoa que fez muitas coisas ruins e que sofreu muitas coisas ruins também. É basicamente uma pessoa amargurada que se tornou a regente do hotel. Entende? Porque antes de assistir eu achava que ela era a morte, mas não é. A gente tem aqui tanto a descrição da morte, né, em alguns episódios, quanto do ceifador, digamos assim, sabe? Das pessoas que são responsáveis pela passagem, quanto do nosso consolador, que é basicamente o gerente, ele é alguém que consola a pessoa, que resolve ali BOs com mais tato, sabe? Com coração e alma ainda pulsante, né? Porque o resto do pessoal que trabalha ali já foi de arrasta, tá todo mundo mortinho. Então não tem mais essa sensibilidade que o vivo, o ser humano vivo deveria ter, que a gente que vive nessa terra que a gente sabe que não é tanta gente que tem assim. E aí, gente, que todo episódio é um plot diferente. E além de tudo isso, a gente tem todas as encalacrações físicas e espirituais que a Prota tem, né, que é a personagem da Yu, que aprendem, digamos assim, na Terra. Por que ela tá aqui? Isso é um jeito dela crescer, dela evoluir? É uma passagem? O que ela precisa fazer pra partir? Já vai-se 1000 anos. Por quê? A gente vê que existem muitos espíritos amargurados, muitas pessoas que sofreram muito, foram torturadas, que morreram de forma muito absurda, ou que viveram uma vida longa, porém imensamente triste, e por isso ainda não se sentem prontos para fazer a passagem. E esse hotel é basicamente que um ponto de encontro, sabe? Um local onde você pode ser ouvido pela primeira vez, talvez, na sua vida, onde você pode ser visto, sabe? Onde as suas dores vão sim. Alguém vai sim tentar saná-las. E, basicamente, a ideia é essa. E o Hotel Del Luna, gente, ele tem, basicamente, as pessoas prontas pra cuidar dessas coisas. Então, lhe é oferecido o que você precisa. Se você precisa de uma despedida, se você precisa ligar, né, pra alguém, digamos, escrever uma carta ou aparecer em sonho, se você precisa se sentir amado, abraçado, acolhido, se você precisa casar, partir, seja o que for, eles estão tentando. Obviamente com um senso de humor muito interessante e com a ideia de que a Yu é meio bandida, porque ela era ladra na vida passada. Então tudo que ela pode fazer pra ganhar um dinheiro, ela faz. De vez em quando você fica até com o pé atrás com ela, tal qual o Prota fica, mas o Prota, ele acaba se apaixonando. Só que, como eu falei, ela tem a encalacração da vida passada. E o que tem na vida passada dela, amiga, que nunca foi resolvido? Um ex-amor. Eu não vou me ater. Então, você vai ter que descobrir se esse ex-amor ele volta, se esse ex-amor é de fato um amor ou uma mágoa, ou se ele reencarnou e é o nosso Prota. Aqui a gente fala de reencarnação, e a reencarnação geralmente tem a mesma cara, a mesma fisionomia. Então a gente vê os reencontros, assim, das pessoas, e é bem tocante, sabe? Inclusive a Yu, quando ela reencontra o irmão, quando ela reencontra a Mona, que lutava pelo amor do cara lá, que ela queria, também, assim, é babado. Eu acho que todos os personagens estão muito bem colocados. Eu acho que eu nunca falei isso, mas eu gostei de todos os personagens, todos os personagens. Os mortos, assim, são muito legais, muito bem feitos. Eu acho que a maquiagem é muito boa pra época, né? Acho que é de 2019. Os efeitos especiais, então, o hotel aparecendo, é muito legal de ver. Eu acho que foi uma série que me surpreendeu muito. Foi uma série que me fez chorar, sim, porque eu acho que é meio impossível você ver histórias e não se sentir emocionado com elas, tá? Principalmente quando são histórias que poderiam ter acontecido com pessoas que você conhece, ou você poderia ter ligado a televisão e visto num jornal, porque a gente tá falando de pessoas morrendo. Então, todas as histórias têm muitas camadas, todas as histórias apresentadas são muito bem desenvolvidas. Eu gostei do início ao final. Os primeiros 2 episódios não me prenderam tanto, porque eu achei um pouco maçante, porque os episódios são longos. Porém, quando você vai vendo e sendo apresentado a novos personagens, a novas mortes, a casos para serem descobertos, a pessoas para serem ajudadas, fica tudo ainda mais interessante. O Prota e a Prota são fantásticos. Eles têm aquela química inteligente, sabe? Que vai além de beijão. Então,
Você quer vê-los juntos, você gosta da companhia, a estrutura de amizade, de companheirismo, de cuidado, de preocupação, de zelo, sabe? Episódio após episódio crescendo, o ciúme, que a Yu é muito ciumenta com ele, mesmo ele não tendo nada, é de um sabor. Essa Moana doida e ciumenta, e a personagem é icônica, ela facilmente entraria pro meu top malucas, porque a bicha representa uma loucura. Eu acho que vocês vão amar o Hotel Del Luna, e fica aí a minha coração, Dora Meira. Fica com Deus, e até amanhã que tem mais indicação.